Mas assim, voltando à parte da educação e o punk. O que eu falei, a gente buscou informação, buscou os escritores que escola nenhuma indicaria, né? A gente buscou estudar formas de comportamento, inclusive com o surrealismo, com o dadaísmo, né? Que era uma arte libertária, né? A gente procurou, assim, quando falava em gangue, não eram essas gangues só que saíam para brigar, eram gangues que produziam muitas coisas. E naquele momento a gente precisava andar em gangue, precisava andar em bastante pessoas para mostrar a nossa identidade dentro da coisa, sabe? Eram momentos que você não podia circular pela cidade sozinho, porque você apanhava da polícia, você apanhava de outros grupos, até dos grupos que curtiam outros estilos, né? Então a gente era uma autodefesa e assim, juntar pessoas mesmo para escutar um som, para fazer um som, para discutir literatura, discutir filosofia, sabe? Então esses grupos foram muito ricos, né? Depois começaram a ser feitos os fanzines, né? Que é você se expressar no seu meio sobre a sua opinião, o que você acha, tal, não se apoiar em revistas, né? Que vem de cima para baixo, né? Que te fazem engolir tudo que eles querem, né? Na verdade, né? Então a gente começou a fazer os fanzines, fazer a nossa própria informação, manter contato com punks do mundo inteiro. Muita gente aprendeu a ler inglês nas capas dos discos e nas correspondências que trocavam com o mundo inteiro. O punk começou a se preocupar com a questão ambiental desde o começo, interagindo com punks do mundo inteiro. Se aqui a gente falava sobre miséria, sobre a falta de alimentação, sobre a miséria que você recebe dos patrões, lá fora a preocupação deles era com guerra nuclear, porque lá eles viam mísseis passando no meio da rua, assim, mísseis nucleares passando no meio da rua. E a gente assumiu essa luta aqui, muitas bandas aqui do começo falam sobre isso, e muitas bandas de lá começaram a falar da nossa miséria também. Então, esse tipo de educação era muito importante. A gente escrevia muita carta, escrevia muitos textos, né, que eram desabafos, que era para você falar sobre a sua situação, o que você estava sentindo no momento, textos existencialistas, né? Desses muitos viraram letras de música, né? Os exemplos estão todos aí, né? Então esse tipo de educação é que valia pra gente, era uma educação na prática, né? A gente lia também muita coisa que tinha sobre educação, que nem, não sei se vocês conhecem um livro que chama Summerhill, que é do Neil, né? Fala sobre uma educação alternativa também, um cara da Inglaterra lá. Sabe, a gente se preocupava com essas questões, todas. Questão do meio ambiente, questão, sabe? Quando a gente chutava lixo, era para mostrar que tinha ali, o nosso lixo estava ali, sabe? Não estava asséptico, fechado em sacos, tal. O nosso lixo era ali. Então a gente queria espalhar esse lixo para a sociedade toda ver, né? Essa era a função do punk antigamente. Bem, o punk é um movimento juvenil na sua essência, né? Geralmente o cara não começa a ser punk com 20 e tantos anos, sabe? Ele vai começar a ser punk na sua adolescência mesmo, né? Desde muito cedo, né? E nesse meio tempo ele vai se descobrindo dentro do punk. Ou ele assume uma postura mais política, de contestação, ou ele vai para o outro lado, mais artístico e tal, também, que tudo faz parte, as coisas se completam, né? Quando ele opta por esse tipo de movimento,
ele está ciente de que muita coisa é envolvida, né? Muita carga de preconceito ele vai sentir, sabe? A sociedade não vai aceitar ele, não aceita nenhum tipo de punk. Por quê? Primeiro, o punk não vota, o punk prega o voto nulo, sabe? O punk, que é um outro tipo de sociedade, essa sociedade não serve, né? Eu acho que tinha que destruir e começar de novo, destruir todos esses conceitos, né, de sociedade que é preconceituoso, hipócrita, né, degenerativo, né? Essa nova ordem mundial não consegue dar a solução para as coisas. O próprio capitalismo está se dissolvendo. E o punk, assimilando tudo isso, eu acho que assim, o movimento passa a entrar na vida dele no cotidiano. Ele é punk 24 horas por dia. Mesmo ele tendo que vestir paletó e gravata para trabalhar, porque é necessário, a ideia dele não muda, sabe? Ele vai encarar o chefe dele com uma postura que nenhum outro funcionário teria, sabe? Uma postura honesta, né, perante os ideais dele, né? Não aceita qualquer coisa, né? Ele vai criar, por exemplo, assim, os pais, ele vai que tanto tempo incomodaram ele e tudo, ele vai passar a ter uma outra visão. Quando ele tiver filhos, ele vai passar um outro tipo de educação para o filho. Você entendeu? Isso vai servir para a vida dele, vai estar entranhado, né, no consciente dele, essas posturas, né? Porque o punk não é nada mais do que isso. O punk quer um mundo novo, um mundo melhor, né? Se os tempos são de luta, o punk luta, sabe? E luta e vai lutar sempre, sabe? Com tudo, né? Com tudo, com a postura dele, com o visual, com as palavras, com a música, né? Que é muito importante. O punk rock é muito importante dentro do movimento, né? Que é através disso que se passa as mensagens, com textos escritos, fanzine e tal. E isso já dura, desde quando eu comecei, já dura mais de 30 anos, sabe? E continua se renovando, né? Os moleques ainda estão inconformados, os moleques ainda estão rebeldes. E, sabe, a situação mudou, piorou, a barbárie está aí para quem quiser ver, todos os casos que acontecem aí, e não é punk que faz, né? A violência chegou na grande burguesia, sabe? Não é mais só no gueto que existe, né? A degeneração mental da sociedade está no nível máximo, né? Então o punk está aí para tornar tudo isso uma grande festa do caos, né? A gente já vem falando isso há muito tempo e as pessoas não percebiam, né? E o caos está aí na porta agora. E agora, né? Como vão encarar isso? O punk sabe como encarar. Vamos para o grande baile do caos.